Vamos analisar o capítulo aqui 1148 de One Piece, fazer uma análise narrativa e de algumas outras coisas do capítulo, lembrando que todas as outras lives comentam alguma coisa diferente, eu vou tentar achar outra coisa legal aqui pra comentar pra vocês. Se você falar, narrador, por que você não falou tanto disso? Volta numa outra live de outro capítulo, que são basicamente aulas usando os capítulos de One Piece como exemplo, beleza? Vai ter a playlist aqui embaixo. Então temos aí as histórias de capa, mas eu não vou falar nada, eu vou ler o que o Free falou. Essas histórias de capa da Yamato são um lixo. Eu não leio muito história de capa, deixo pra ler tudo depois. Então não sei se tá bom ou não, quero saber a sua opinião. A história de capa da Yamato tá um lixo? Deixa aqui nos comentários. Então, vamos lá. O capítulo começa, lembrando que isso aqui a gente não vai ler, a gente vai analisar, tá? O capítulo começa com a criança andando aqui pro desfiladeiro. E tem a questão dela, tá fingindo, né? Ela tá fingindo que tá com medo. Cadê? Ela tá fingindo que não tá com medo, mas na verdade ela tá morrendo de medo. E isso vai ser um elemento que vai atravessar o capítulo todo, tá vendo? Até aqui. Ela vai ter um momento emocional da criança, então é um capítulo que se orienta emocionalmente através dessa criança. É bem interessante. Criança naturalmente já gera algum tipo de técnica de empatia, ainda mais uma criança num perigo que ela não merecia, vamos dizer assim, né? Então, a apresentação de risco. Olha só, o capítulo já começa com risco lá no alto. Olha só, ela vai cair. Legal, ajuda a dar um interesse. E concluir o que estava acontecendo nos outros também, né? A gente tem aqui novamente a reintrodução daquela situação, né? Do que vai acontecer. Lembrando que todo capítulo precisa reintroduzir para quem não conhece. Muitas vezes a pessoa pega para ler a história daqui, tá? No Japão isso acontece muito ainda. Então aqui a gente tem uma reintrodução bem feita, no caso, né, da situação. Dá todo o contexto, mas está dentro do mundo da obra, então não é um problema. E aí tem essa questão de botar fogo na biblioteca e na escola. E aí vai ter o drama dos gigantes falando, mas a gente deixa nossos filhos morrerem ou aceita o que eles vão fazer, né? Aceita se submeter ao governo mundial e fazer esse crime contra a humanidade de queimar essas paradas. É uma complicação moral muito interessante. Porque você pode pegar várias questões dos gigantes sobre honra, família, sacrifício, a lógica e a emoção. Só que, infelizmente, nesse capítulo isso não foi trabalhado. Eu digo infelizmente não porque isso é um problema técnico, mas sim porque é algo que eu gostaria de ver e que não apareceu. Porque a gente tem essa divisão na geração dos gigantes entre aqueles que lutam e aqueles que querem ser youtubers, né? TikTokers. E eu acho que seria interessante, né, como eles nunca se rebaixaram ao governo mundial, ou quase se rebaixaram, como o Rei Harold, né? A gente vê um pouco da selvageria dos gigantes quando as pessoas fazem algo terrível. Né? Porque se eles vão ser vítimas de um plano assim agora, o que impede deles serem vítimas de um plano assim no futuro? Você vai para sempre ser um escravo. E aí é um tema muito interessante de trabalhar, onde os gigantes guerreiros não aceitam a situação e acabam aceitando, infelizmente, sacrificar algumas crianças para salvar o todo, ou salvar a honra, ou salvar o país, ou salvar a história do mundo. E aqueles que concordam e discordam disso. Mas acaba que até esse ponto da história, nenhum gigante foi devidamente bem trabalhado. Alguns foram apresentados, outros tiveram algum desenvolvimento, como o Loki, mas os gigantes e a sociedade gigante não foi desenvolvida a ponto disso gerar algum tipo de questionamento relevante. Então o Oda não vai trabalhar isso aqui por causa disso. Seria um custo-benefício que talvez não valesse a pena, entendeu? Mas eu acho que tinha muito espaço para isso. O One Piece tem espaço para muita coisa legal e ele acaba escolhendo outras coisas para se trabalhar. Não é um problema técnico, porque assim, proposta não é um problema em si, mas é uma coisa que eu gostaria de ver pelos detalhes que o Oda já deixou na história de One Piece, né? Então a gente tem um pouco aqui da discussão dos gigantes, né, que eu comentei, mas não anda muito além disso. E a gente tem a Robin ficando puta, né? Ficando brava. E aqui que legal que o Summers, ele está em uma cobra de espinhos, né? Aparentemente móvel. Ela tá se movendo. Eu acordei cedão, foi bom. A cobra tá se movendo e
tá viva, tem a boca, né? Então, estranho, né? E o Brook totalmente enfaixado pela seta, mostrando que a Gunko, né, tem essa relação especial com o Brook, especial e bizarra, né? E aí tem a galera indo, né, caindo no pau, falando que é um absurdo isso que vai acontecer. Bem legal, a parte que eu comentei, né, dos gigantes. E a Robin acaba aparecendo para fazer, né, a sua atuação do capítulo, indo para cima do Summers, já não dando chance para ele. Vamos ser sinceros, né, se a Robin lutasse assim em todos os arcos, como uma espiã, ia ser um negócio muito legal de se ver e não ia ter pra ninguém, né? Pegou a pessoa aqui, se ela desenvolver haki, it's over, né? Se ela conseguir passar haki através das outras mãos e partes do corpo dela, it's over. Mas o Summers é imortal, ou aparentemente quase imortal, como a gente vai ver aqui no final do capítulo, né? Que aconteceu uma coisa, igual os outros Gorosei e Cavaleiros Reais, né? Mas aparentemente os Gorosei e Cavaleiros Reais são diferentes. Talvez os Gorosei sejam um nível acima. Vamos ver, descobrindo aí conforme a gente for ler. Então a Robin fica muito puta porque mexe com a criança, mas também mexe com a história, duas coisas relacionadas a ela, né? E ela joga ele aqui e usa sua técnica de clone de pétalas. Essa técnica já foi usada antes, tá? Pra quem não lembra. A parte mais recente foi quando ela invadiu o castelo de Wano como uma espiã. E ela foi atacada pelo grupo do Orochi de ninjas. Mas lá em Fishman Island, ela também usa uma técnica muito parecida. Que acho que ela desfaz antes do dano, mas aqui ela meio que toma o dano, mas é fake, né? Então, ela não consegue cortar a seta, né, mostrando que é um material mágico estranho. E o Summers atira do umbigo dele, do pinto dele, ele puxa da árvore, não dá pra saber, essa corda de espinhos aí que salva ele. E aí a criança tem um momento bem legal, né? Que é ela se sacrificando, falando como ela gosta da escola. Então, uma construção emocional boa, porque até esse ponto, o Oda não construiu muito bem as questões emocionais dos personagens, né? Os gigantes são aleatórios. A gente não tem conexão emocional com eles. A conexão emocional do arco inicialmente foi com a Robin. E depois a gente teve um pouco com o Loki. E aqui foi uma forma bem interessante do Oda, né, de pegar as crianças que estão sendo um destaque do arco e estão sendo vítimas disso e fazer ela ter um momento de heroísmo legal que acaba tendo relação com os outros elementos previamente apresentados, né? Que é a escola, as crianças estão sendo idiotas, mas, pô, elas são idiotas, mas não merecem isso. Uma forma de você criar empatia. Caraca, que sacanagem, ela tá sofrendo um mal muito maior e tá sendo brava, né? Ela tá sendo corajosa, ela tá demonstrando aqui as características idealizadas dos gigantes que os próprios gigantes hoje em dia, e as crianças gigantes também, não estão tendo. Então, eu acho que é uma voltinha poética bem legal, né? Com ela chorando aí e tudo mais. Ela tá com medo, mas ela tem a honra do gigante, né? E aí acaba fazendo com que os gigantes desistam disso, né? Desistam de lutar contra. E aí, essa parte aqui que eu acho que ia ser legal se a gente tivesse visto um pouco mais do chefe gigante. Porque a gente vê ele no flashback da Big Mom, né? E alguns outros momentos. Mas aqui em Elbaf, ele aparece contextualmente apenas, né? Ele não aparece como um personagem relevante, ele aparece como um personagem que serve como contexto pra gente. A própria cidade dos gigantes, olha só, a gente não tem uma realidade sobre ela. Ela é como se fosse uma casa de brinquedo, igual no início, né? A gente não entende exatamente, acho que a música tá alta, né? Se a música tá alta eu vou abaixar, porque senão o povo vai reclamar. Pera aí. Pronto.
a gente não sabe a geografia da cidade, né? Muitas vezes a gente tem um contexto geral dos locais que a gente está. Aqui em Elba ficou muito grande, né? A gente tem os mapas, só que eles são muito macro. E isso pode prejudicar a sensação de movimento, de distância, de ação, de possibilidades. E até os ambientes, eles são muitas vezes representações físicas e visuais do psicológico, do símbolo, de outras coisas da cultura dos personagens que estão em tela. A gente saber, por exemplo, em Dressrosa, a gente vê como é Dressrosa. Em Holocake, a gente vê como é Holocake. E essas cidades acabam representando elementos profundos da história que está sendo contada. Em Elbaf, eu não tô sentindo isso. Gente, vocês estão aí? Dá um oi aí no chat pra eu saber que eu não caí, por favor. Eu sempre preciso que vocês deem comentário pra eu saber se eu caí. Em Elbaf, eu não estou sentindo isso. A ilha de Elbaf, pra mim, não representa nada de Elbaf. De verdade. Abaixo das camadas superficiais. Faz sentido o que eu tô falando? Elas é só um background que tá ali. Enquanto os outros backgrounds representavam coisas a mais. Você pega Holocake, principalmente, tem isso. Tá sentindo isso desde Egghead? Eu acho que Egghead era melhor, tá? Egghead, nesse quesito, tá melhor do que Elbaf, até o momento. A gente tem Egghead apresentado, o ambiente é apresentado, coisas interessantes são apresentadas, a cultura de Egghead é apresentada, vamos dizer assim, o símbolo de Egghead, tudo isso que importa. Aqui, eu sinto que é só uma caricatura de coisa viking genérica. Então, os personagens estarem na vila de Elbaf ou em outro lugar de Elbaf não significa muita coisa, fora as distâncias e tal. E eu achei que apresentar a vila, né, tipo, a casa de boneca foi melhor apresentada do que a própria vila. Tudo bem que ela é um paralelo do outro, mas mesmo assim não substitui o que significa ser um gigante em Elbaf. Eu sei o que é ser um escravo da Big Mom, que vende a alma, que paga imposto com a alma para ficar vivendo no paraíso. Eu sei o que é ser um ignorante na terra de Dressrosa, esquecer quem é minha família, achar que os bonecos são normais. Mas eu não sei o que é ser um gigante em Elbaf. Entendeu? Tipo, a ilha de Elbaf não tem identidade? Não, não tem identidade. Eu não sei o que é ser um gigante em Elbaf. A gente teve retratos muito pequenos ou distâncias muito longas para observar. A gente não teve o apresentar da ilha e das pessoas que vivem lá e do porquê eu deveria me emocionar mais ainda. Claro, vai ter gente que se emocionou com a menina. E foi muito bem feito, tá? Não se engane, foi muito bem feito. Gostei muito, gostei muito. Mas imagina o poder potencializado disso se a gente tivesse conhecido mais do velho, mais dos outros pais. Não que a gente precise conhecer demais, mas a gente tivesse passeado na vila junto dos personagens. Que o Usopp passeou, a Nami passeou, todo mundo passeou, mas a gente não. Tudo bem, núcleos diferentes. Mas não parece que algumas coisas estão sendo aceleradas, enquanto outras estão sendo atrasadas ou enroladas? E aí não fica, parece que às vezes o foco tá meio mal distribuído. Entendeu? Fora que isso é um problema que vem com isso aqui também, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 páginas. Menos de 16. Que já é pouco. Que o Oda tava soltando antes. Já é pouco. Entendeu? Então, eu acho que isso tem atrapalhado também a história. Então, assim, foi eficiente isso aqui? Foi. Foi bem feito. Eu gostei. O negócio é que se eu comparo com outros arcos prévios de One Piece, comparando com o próprio Oda, eu não tô comparando comigo. O narrador faria melhor. Não, longe disso. Eu nunca ia conseguir fazer um mangá desse na Shonen Jump. Mas comparando o Oda com ele mesmo, de outros arcos do passado, eu sinto que esse momento aqui poderia ser bem mais impactante. Vendo os comentários lá da galera no One Piece News, na postagem deles, teve gente que chorou, teve gente que se emocionou, teve gente que falou que foi magistral o capítulo, simplesmente One Piece. Eu não consigo sentir isso.
Que bom que essas pessoas sentem isso. Eu acho que parte das pessoas estão sequestradas emocionalmente pela obra, mas isso é mérito da obra também. Mas eu sempre olhei da parte mais técnica de One Piece, porque eu acho que o Oda é um ótimo escritor. E eu sinto que coisas estão atrapalhando ele. Seja o tempo, seja a idade, seja a saúde, seja o ritmo, seja uma necessidade de umas férias de fato. Entendeu? Então assim, achei que foi bom, mas a própria biblioteca não foi tão aprofundada assim. A gente sabe que existe a biblioteca e que tem coisas importantes na biblioteca. Só que a gente não tem um impacto real. A revelação da biblioteca não estava na biblioteca, estava fora da biblioteca. Do mural, né? A gente não teve grandes revelações na biblioteca que fizessem o peso desse novo conhecimento. Imagina se... Vou dar uma brincadeira aqui. Imagina se eles fossem ler um livro... E aí na hora que a gente descobrir alguma coisa muito importante sobre a história do mundo ou algo relevante, os personagens não podem continuar lendo ou a história corta e aí vai queimar a biblioteca. Assim você fica com a sensação de caraca, vai queimar a biblioteca que tem um conhecimento perdido, proibido, muito importante. Mas a gente não teve esse trabalho de dentro da biblioteca. Teve algumas coisinhas superficiais e continua. Claro, a gente teve um mural que foi sensacional, foi incrível. Foi o melhor capítulo de Elbaf, eu acho que foi o mural. Mas os pilares que o Oda tá usando aqui, que é queimar a biblioteca, a escola e matar a criança, não tiveram o tempo de potencialização que eles poderiam ter. É isso. Dá pra entender o que eu tô falando? Faz sentido? Vocês concordam? Discordam? Eu não achei o capítulo ruim. Mas eu sinto que o Oda consegue fazer mais. Quando os Cavaleiros Sagrados apareceram, parece que o núcleo inteiro do arco girou em torno deles. Eu já comentei isso nos capítulos iniciais dos Cavaleiros. Voltem lá para assistir. Eu falo muito sobre a questão de foco, mudança de roteiro, o que isso significa, problemas, momentos importantes, como que isso vai afetar a história. Eu comento tudo isso lá. Mas então assim, é um capítulo funcional, é um capítulo divertido, é um capítulo legal. É um capítulo que eu gostei de como o Oda trabalhou ele. Eu acho que o problema desse capítulo não é o capítulo. Eu acho que o problema desse capítulo foi a falta de familiaridade que a gente poderia ter com os gigantes, com a sua sociedade e com as coisas que importam para eles, tipo a biblioteca e a escola. Que a escola representa o sonho das novas crianças, que não precisam ser mais guerreiras. Só que a escola é apresentada como algo prático, contextual. Existe uma escola. Olha, a escola está em perigo. Mas a gente não viu a escola como essa representação dos sonhos das crianças. A gente teve isso indiretamente com os pesadelos das crianças, do Kirin, o que é legal. Mas a gente não viu essa escola como um centro de importância social, psicológico, temático, filosófico para a sociedade dos gigantes. Se a gente tivesse visto isso, e a biblioteca também nesse sentido, a destruição delas traria um peso simbólico muito maior. Porque o peso simbólico aqui é eu sou muito mal. Vou acabar com a história do mundo. Tanto é que o próprio Summers tem que falar aqui, ó. Cadê? A gente quer acabar com a sua cultura. A gente quer acabar com a sua história. Aqui, ó. Pelo simples fato de que queremos destruir a sua cultura, a sua história. Tipo... Percebe? Além disso, quando vocês queimarem a escola e a biblioteca, nenhum livro deve ser retirado, pelo simples fato de que queremos destruir... Do que queremos destruir é a sua cultura e a sua história. Primeiro, isso já é óbvio. Já é super óbvio. Segundo, eu entendo que comentar isso é contextual e é para o famoso leitor de TikTok. Mas isso não seria necessário se os capítulos tivessem demonstrado a importância desses elementos simbolicamente e tematicamente.
Porque, naturalmente, destruir bibliotecas e escolas já carrega essa conotação. E aí, quando você tem isso trabalhado na história, essa conotação é potencializada. E aí, você não precisa falar, ha, 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 eu sou muito mal. Você simplesmente falando, destrua a escola e a biblioteca, e não... e é melhor que não salvem nenhum livro. E isso, você vê a importância disso para a sociedade, como as crianças representam, como esses elementos representam o sonho das crianças para viver uma vida melhor. Isso já causa um impacto entrelaçado naturalmente. Você já fala, caralho, mano, como é que você não veja de primeira? Contextualmente você entende, subliminarmente você entende que o que ele está fazendo aqui não é só apagar a história do mundo, é destruir o sonho das crianças. Ele não vai matar elas fisicamente, porque elas não vão cair do penhasco se eles fizerem isso. Mas ele vai matar elas espiritualmente, potencialmente, porque os sonhos dessas crianças serão destruídos e elas se tornarão guerreiras do governo mundial, assim como os gigantes adultos, eventualmente, né? Talvez até escravas. Ou seja, é um outro tipo de morte. Mas essa morte acaba não sendo simbolicamente impactante como outros momentos de One Piece ou outros mangás, porque a gente não tem esse desenvolvimento. E aí acaba o Summers falando o discurso de vilão mais raso de todos, sendo que tudo isso que eu falei pode ser derivado da história, mas em nenhum momento recebeu o tratamento para isso ser aquele impacto emocional que faz você refletir de verdade. Faz sentido, chat? Vocês acham que é interessante o que eu falei ou eu tô viajando? Não discorda muito, Cabeçorte? Diga aí, porque você discorda. O Pombo concorda, o Pengoro concorda. Você mandou no chat? Deixa eu subir aqui. Você mandou uma coisa respondendo o Marcelos. Deixa eu ver. Aqui, ó. O Cabeçote falou. Aí eu vou discordar muito. A biblioteca não é simplesmente a biblioteca de Elbaf. Essa biblioteca foi mencionada desde Egghead, quando a gente descobre que o Sol manteve a chama de Ohara viva. A biblioteca é um apego emocional forte, sim. Eu discordo, meu mano, porque essa biblioteca não teve nenhum momento de fato emocional com ela. Essa biblioteca é um ponto prático para a história. A gente não viu essa biblioteca servindo para nada. Não no ponto prático. Porque assim, nem no ponto prático. Ela é um contexto. Ela é um ponto. É um ponto na trajetória da história. Um ponto que tem importância prévia, mas percebe a diferença da chama de Ohara, percebe a diferença da biblioteca de Ohara e de como ela foi trabalhada na história e de como é impactante a perda dela, principalmente por estar associada a Robin, e percebe o que é a biblioteca aqui pegar fogo. Eu acho que não tem nem 1% do mesmo impacto. Porque essa biblioteca é um elemento prático. A biblioteca de Ohara é um elemento emocional, simbólico e temático. Aqui, o símbolo e tema dessa biblioteca foi deixado muito de lado, porque ela nem teve tempo para respirar. Quantos capítulos a gente teve focando na biblioteca? 1, 2, talvez nem isso. Entendeu? Então eu acho que você consegue ver onde o autor quer chegar, mas é artificial. Não que seja ruim, mas não chega nem perto do que o próprio Oda já fez com a biblioteca de Ohara. E claro, você não precisa ter um arco todo para isso, para ser a biblioteca e tal. O que eu tô falando é, no momento que a gente conhecesse mais da sociedade deles e da importância... Porque a Robin chegou lá, os livros são gigantes, olha só que emocionante, muita coisa. Acabou! Imagina se a gente tivesse tido a Robin chegando aqui, passando a mão nos livros e lembrando, caraca, eu lembro desse livro quando eu li ele quando eu era pequena. Nossa, esse era o livro o livro preferido do Clover. Caramba, Sal, você protegeu tudo. Aí ele falaria dele, xixi. Entendeu? Você ter isso, essa conexão que pega o que a história precisa para ser útil e o que a história precisa para ser emocional. E juntar os dois. Entendeu? A gente não teve isso aqui. A gente não teve comentários sobre como que
Como que eu posso dizer? A gente não se envolveu com a biblioteca. O que você falou aí é uma coisa que acontece com muitos fãs de qualquer obra, que é se apegar a esses elementos no passado, e você, por ser muito fã, isso é mérito da obra total, tá? Você mantém esse apego. Só que o apego do fã, apesar dele poder ser constante ou volátil, depende, ele precisa constantemente ser renovado. É igual técnica de empatia. Sempre que o Luffy entra numa ilha nova, a gente tem uma revigoração da técnica de empatia pelo Luffy, pelos Mugiwaras. Isso é essencial em toda obra faz isso. Porque conforme o tempo passa, imagina que é uma barra de energia, né? Você começa, pum, você joga lá em cima. Conforme o tempo passa, a barra de energia vai caindo. Essa barra de energia pode ser sua barra de interesse na história, de envolvimento emocional, de paciência, de qualquer coisa. Então, quem é fã fanático mesmo, normalmente tá sempre aqui, ó. Mas quem não tem todo esse apego, pode ser um fã distante, ou um curioso, ou alguém mais crítico, ou um analista, ou até um fã que outros pilares da obra são do interesse dele, não necessariamente todos, e por aí vai. Cada leitor é um leitor diferente. E você pode ver que por mais que você ainda goste, se tenha gostado, tá tudo bem gostar, a quantidade de pessoas reclamando de Elbaf está crescendo muito. Por quê? Porque essa barra geral tá sempre do apego da pessoa com a obra tá perdendo a paciência, entendeu? O mérito do passado nem sempre vai manter o presente, os problemas do presente. E isso é uma coisa muito séria que toda obra tem que trabalhar. E obras grandes têm um problema muito maior nisso, né? Porque a Biblioteca de Ohara tem um peso emocional muito grande. Cara, nego leu a Biblioteca de Ohara há 20 anos atrás. Quando você traz isso de novo, é importante você reacender essa chama. Porque senão ela vira só uma sombra daquele tema que foi trabalhado e que aparece de novo como uma muleta narrativa para a história se apoiar no que aconteceu antes para justificar a emoção do presente. Em alguns momentos isso vai funcionar. Para algumas pessoas isso vai funcionar. Mas não para todo mundo. O que a gente trabalha aqui no canal é observar por que isso pode ou não ser um problema para algumas pessoas. Para você, não deve ser um problema, porque, igual você falou, esse elemento emocional está forte em você, mérito da obra. Mas para outras pessoas, não. Quando começa a ter essa roleta russa, é porque normalmente as técnicas de narrativa começam a não ter a coesão que tinham antes. O Oda sempre foi um mestre absoluto em entrelaçar muita coisa. Muita coisa, muita coisa. E isso que me fez gostar de One Piece, inclusive. Ver a habilidade do Oda de criar histórias muito bem escritas, com narrativa, ritmo, desenvolvimento de personagem, mundo, entendeu? Tudo isso, emoção, tudo isso conectado de uma forma muito elegante. E eu acho que isso, no Novo Mundo, ficou muito mais instável. Em alguns momentos muito bom, em outros momentos muito fraco. E você pode perceber como essa maré pública, né, que isso vai e volta, quando a maré tá indo embora, tem que tentar entender por que essa maré tá indo embora, por que parte do público não tá gostando. Claro, muitas vezes o público vai justificar de forma vulgar o motivo que não gosta. Porque eles são bucha. Mas de onde vem esse sentimento? É muito fácil desmerecer o cara que fala isso. Mas o importante é de onde vem esse sentimento. Aí você consegue destrinchar que a pessoa que não tem a capacidade, o vocabulário, ela vai se expressar de outra forma. Mas isso não significa que o sentimento dela seja inválido. Assim como o seu sentimento de gostar também não é inválido. Só que aí é importante ver cada público. Aqui a gente tenta sempre falar das boas práticas. Não é o que uma pessoa gosta, o que eu gosto individualmente. É quais são as boas práticas e o que a gente pode aprender para ver o que o autor fez de bacana no capítulo. Inclusive, a gente comentou muito bem sobre a personagem aqui infantil, que eu acho que foi um acerto do capítulo fazer isso. Ele conseguiu pegar vários pequenos ganchos emocionais e foi construindo eles até chegar nesse ponto e trabalhar exatamente as virtudes dos gigantes que não estão mais presentes na sociedade gigante, das crianças que eram escrotas, idiotas e tiktokers, e trazendo ela para ser uma criança guerreira, vamos dizer assim, né?
lidando com a morte melhor do que os próprios adultos, por mais que ela esteja com medo. Adorei, achei bem legal. E outras coisas que a gente vai ver por que não agradou tantas pessoas. É o trabalho constante, né, de refino. Aqui a gente está sempre buscando o refino e o aprendizado, né? Igual eu falei, eu não faria melhor do que o Oda, porque tempo, escopo, pressão, tudo isso é muito, muito pesado para um autor. Fora toda a capacidade do mestre, né? O Oda é um mestre, é o maior mangaka de todos os tempos, né, hoje em dia, em questão de vendas. Em influência, o Dragon Ball é ainda maior para mim, mas em vendas é incontestável. Então ele sabe o que está fazendo. E aí, eu acho que às vezes, melhor do que aprender com os acertos dos mestres, é entender os erros. Porque um erro do Oda aqui não é o mesmo erro que o Zezinho Itachi 666 vai cometer publicando o mangá dele. Por mais que seja efetivamente a mesma categoria de erro, são escalas completamente diferentes, né? Então, ver o que levou o autor a isso faz a gente destrinchar muito do conhecimento desses autores e da dificuldade da publicação semanal. Acho que eu consegui fazer, mesmo que quem discorda, acho que consegue compreender. Acho que isso é importante. Mas você acha que a Elbaf vai ser um arco curto? Eu não tenho a mínima ideia, mano. Não tem como saber. Deixa eu descer aí. Desconsiderar que é literalmente a biblioteca de Ohara é sacanagem? Não, não é sacanagem, porque essa não é a biblioteca de Ohara, não significa... Gente, a biblioteca de Ohara tem importância em questão de escrita pro leitor como o entretenimento, porque ela tem relação com a Robin. Porque a gente não viu nada da biblioteca de Ohara. Que livros estavam lá? Que conhecimento guardava? Não importa. Nem foi mostrado. Tanto não importava que o Oda não mostrou, porque o foco era o quê? Era o flashback da Robin. O que a biblioteca representa para Robin. Ela representa não a verdade do mundo, essas coisas estão lá, mas ela ainda está oculta. A biblioteca de Ohara não fez nenhuma revelação para nós. As revelações ocorreram através dos elementos emocionais que envolviam a biblioteca. A Robin, a mãe da Robin, a queima da biblioteca representando o fim da última luz de esperança na vida da Robin. As histórias não são, ainda mais uma história boa como One Piece, não é uma história de artificialidades ou coisas práticas para a história. A biblioteca de Ohara não é importante porque tem o conhecimento perdido do mundo. Esse conhecimento, choque para vocês, não é importante para a história. Tanto não é importante que ele só é apresentado... Vamos lá. Se o que está na biblioteca de Ohara fosse importante de verdade para a história giraria em torno da biblioteca de Ohara. Mas a importância da história não é a biblioteca de Ohara. A informação do mundo, os mistérios, a parte importante da história é a aventura dos protagonistas e o desenvolvimento emocional que eles vão ter interagindo com isso. Os mistérios são cautelosamente colocados de forma muito precisa, em pontos-chave, onde a revelação do mistério tem uma associação direta com alguma coisa muito importante para o emocional dos personagens. Que é, por exemplo, em Egghead, a revelação do mundo estar afundando não está relacionada só com a informação do mundo estar afundando. Está relacionado com diversos outros elementos que são emocionalmente relevantes para nós. Principalmente ali a Nika, né, que tem a relação com o Luffy, que foi um ponto de destaque de um ano e pós um ano. E aí tem a relação, no meio de Egghead tem o quê? Tem o passado do Kuma, onde a gente descobre mais do governo mundial, das maracutaias e coisas do tipo, mas a gente descobre como? A gente descobre através do sofrimento do personagem. E durante toda a história, o Oda vai fazer isso. A informação, ela é relevante por estar subjugada à emoção. Uma história sem emoção não é uma história. Entendeu? Então, a parte importante de todas essas informações é a emoção relacionada com elas. As grandes revelações estão relacionadas com a parte emocional da história. A própria apresentação do muro do mundo, que foi muito legal, ela vem depois de uma série de apresentações emocionais, inclusive aí que vem
inclusive da aparição do Saul, com a Robin, onde a Robin tinha perdido a luz da vida, né? E aí ela vivia uma vida terrível até encontrar os Mugiwaras, que deram uma nova luz para ela. E agora ela encontrou o Saul de novo, e essa chama de Ohara e tudo mais mostra que a Robin, ela não tomou a decisão errada. Ela está moralmente, filosoficamente, tematicamente no caminho certo, por vários motivos. E a história meio que ajuda a recompensar ela, trazendo alguém do passado dela que está vivo, né? E aí, na história, isso vai ser também representado pela volta da biblioteca. O Saul volta, a biblioteca volta junto, o que representa a trajetória da Robin de recuperar a luz, a esperança e coisas do tipo. E aí, quando você tem esse resgate da esperança da personagem, você tem a biblioteca, ok, mas qual que é a apresentação relevante? É a origem do mundo de One Piece. É o mural. A biblioteca em si, ela é contextual. Ela tá lá, olha só, aconteceu. Mas ela não teve nenhum destaque emocional. Informação fica subjugada à emoção. Até uma grande apresentação de informação relevante, ela é construída emocionalmente. E o Oda é mestre em fazer isso. Se essa biblioteca fosse realmente relevante, você ia estar em choque da possibilidade dela ser destruída. E ela seria importante no material One Piece, né? Não dentro do mundo. Dentro do mundo é importante. Dentro do mundo tem conhecimento. Só que eu não analiso as histórias dentro do mundo. E você analisar a qualidade da escrita pelo... mas existe um livro dentro dessa biblioteca que é muito importante. Ou vários. Isso efetivamente não existe para o produto One Piece. Pode existir por inferência na história, mas isso não existe de fato, não foi executado. É um potencial. Um potencial projetado, porque não é um potencial preparado. Não foi um potencial preparado de olha só, vai acontecer alguma coisa, olha só a importância disso, olha só a emoção disso. Entendeu? Eu acho que é muito importante perceber que o nível de discussão que a gente está tendo aqui é um pouco mais profundo. O Oda está extremamente cansado nesse ponto? Eu também acho. Elbaf tá pica, o melhor capítulo foi do mural, que não tinha nada a ver com os gigantes de fato. O mural tirou os holofotes da cultura dos gigantes. Eu acho que podia ter o mural. Vamos lá. A Floresta dos Sussurros em Whole Cake é uma parte bem enrolada, mas ela é relevante para a história. Ela apresenta o pai lá da Chiffon, da outra lá, não lembro agora. Apresenta o pai. Ela tem a árvore que eles usam para ir para o centro de Whole Cake, depois para sair. A floresta, ela é enrolada, mas ela tem importância. A casa de Lego de One Piece de Elbaf não teve. Será que vai ter no futuro? Talvez. Não podemos tirar conclusões precipitadas. Mas, às vezes parece que o arco gasta tempo com algumas coisas e acelera outras que não deveria. Tipo, gasta tempo com coisas que não deveria e acelera outras que não deveria. Tanto é que existe um grupo considerável de fãs de One Piece que tá achando estranho o arco. Chat pegando fogo aí, todo mundo se xingando. Nossa, mas eu consigo reduzir qualquer elemento da obra falando assim? Não, não consegue, cara, desculpa. Mas eu não analiso minha importância com a biblioteca através do mundo. É justamente ao contrário, a biblioteca é um elemento que eu quero saber. Não, você pode querer saber dela, não tem problema. Mas o Oda não quer. O Oda não quer saber da biblioteca, cara. Nem antes em Ohara, nem aqui. Claro, recompensas de informações são sempre muito boas. E One Piece tem um mundo muito interessante que faz você querer saber sobre eles. E assim, cada um vai ter um interesse diferente, né? Todos têm pilares de interesses, né? E alguns... Tem gente que... Vou dar um exemplo de Jujutsu Kaisen, né? Tem gente que só lia Jujutsu Kaisen por causa do Gojo. Aí fala que o Gojo morrer estragou a história. Eu, pessoalmente, acho que o Gojo tinha que ter morrido antes, inclusive, na história. Eu acho que ele atrapalhava a história, narrativamente. Mas se eu falar isso pra um fã do Gojo, o cara vai entrar em parafuso. Vai
vai ficar maluco, vai me xingar. Por quê? Porque o interesse dele era o Gojo. Se você se interessa pela ilusão, que pra mim é uma ilusão, de que a biblioteca vai até esse ponto foi relevante para soltar informações, e assim, se essa biblioteca pegar fogo ou não, você sabe que as informações que o Oda quer te passar vão ser as mesmas. Esse que é o ponto que eu quero chegar. A biblioteca existir ou não, ser queimada ou não, não vai mudar o que o Oda vai te contar durante a história. Mesmo que não aconteça nada, a informação que vão descobrir da biblioteca de que a Terra é plana, essa informação vai ser contada pra você, mesmo que a biblioteca de Elbaf seja queimada. O Oda vai te contar que a Terra é plana. Tô dando um exemplo aqui, né? Da informação maluca que vai mudar a visão de todo mundo. Porque isso é uma história. E o Oda, ele usa isso para construir o contexto dentro do mundo e ou a emoção, ou os dois, né? Idealmente os dois, mas aqui é contextual, para mim. Mas as informações essenciais e emocionais que essa história precisa te contar, vai ser contada de qualquer forma. O negócio é como a gente vai chegar lá. Tudo numa história, né? Ah, o protagonista vence, pô, grande bosta, mas como ele vence? Como o Luffy vai derrotar esses caras? Como o Luffy vai vencer a batalha final? Como o One Piece vai ser encontrado? Como o Naruto vai virar Hokage? Entendeu? Como essas coisas vão acontecer? Todo mundo sabe que o Naruto vai virar Hokage. Todo mundo sabia. Mas ninguém parou de ler a história. Ou muitas pessoas pararam, né? Mas por outros motivos. O ponto era, como isso ia acontecer? Aqui, a grande informação que a gente vai ter, se a biblioteca ficar de pé, ou não, vai ser a mesma. Porque o Oda, ele já tem as informações separadas para criar o grande momento. E dentro da composição de uma história, talvez a biblioteca ser queimada é o que exatamente vai liberar a informação mais importante para o mundo. Que vai virar todo mundo de cabeça para baixo. O negócio é, como? E eu acho que o como da biblioteca, independente dela ser queimada ou não me satisfez. E não satisfez, pelo menos, uma parte da população fã de One Piece, que às vezes vai entender isso conscientemente, ou às vezes vai misturar tudo e falar, Elbaf tá muito chato. Por quê? A pessoa não sabe botar em palavras. Eu tento só botar em palavras. Não quer dizer que eu necessariamente concorde com tudo. Por exemplo, vai ter gente que vai achar essa parte da biblioteca muito fraca. A minha opinião pessoal, que às vezes as pessoas confundem a minha análise com a minha opinião pessoal, é a biblioteca não me incomoda. Essa biblioteca aqui não me incomoda. Mas, quando a gente comenta de técnica de escrita, a gente tenta entender as minúcias. E aí parece que o narrador só critica. Sendo que não me incomoda. A biblioteca aqui não me incomoda. Por quê? Porque pra mim o Oda não deu destaque suficiente pra biblioteca e a fonte emocional de informação da história tá sendo outra. A biblioteca aqui tá servindo como um suporte para as outras coisas acontecerem, para gerar o drama dentro do mundo, a importância contextual de, caraca, vai queimar o último refúgio de informação da humanidade. Pra mim tá ok. O negócio é que as pessoas projetam a análise como a minha opinião. Mas a análise envolve muito mais do que a minha opinião. Entendeu? Só que normalmente eu só falo da análise, eu não fico falando da minha opinião. Às vezes eu falo, olha, eu pessoalmente não gostei disso. Às vezes eu falo, mas eu vou na análise. Olhando todas essas possibilidades que poderiam ter, na minha opinião, eu acho que aqui ficou meio fraco. Mas aí eu tô fazendo um trabalho de e se. Eu não tô falando da obra como ela é. Eu tô falando do trabalho de si. Eu tô fazendo um exercício mental com vocês. Falando, cara, podia ser assim e tal. E aí, em comparação com esse podia, a gente vê que a história tinha apontamentos que poderiam dar ali, não é uma projeção tirada do cu, poderia chegar ali, mas a história não usou esses ganchos e fez outra coisa. Mas essa outra possibilidade aqui talvez seria mais interessante e desenvolveria outra coisa. Mas isso é um trabalho intelectual de entretenimento aqui com vocês. Por exemplo, apesar de eu achar que poderia desenvolver mais os gigantes e tudo mais, como eu não sei o que o Oda vai fazer, eu não posso falar que é melhor ou pior. Até porque eu não estou escrevendo a história, já começa por aí. Eu não posso falar se é melhor ou pior. Eu nem sei o que vai acontecer depois. Eu, no mínimo, eu teria que analisar o arco todo e ver o que foi deixado de lado, o que foi abandonado, o que foi preparado e executado, e por aí vai.
Mas assim, existe uma história perfeita na nossa mente. Entendeu? E isso a gente compara, comenta e tal. Mas, não sei se você estava aqui no início, a coisa que eu falei esse capítulo foi bom. Esse capítulo construiu muito bem vários elementos. Mesmo que ele não tenha aprofundado em outras coisas, porque não é um problema do capítulo. Eu falei isso, inclusive, agora há pouco. Não foi o problema do capítulo. Tudo que tá aqui no capítulo não é problema do capítulo. Tudo que você poderia criticar no capítulo não é do capítulo. No máximo 14 páginas, que aí é sacanagem, né? Não tem nada no capítulo do capítulo pra você falar, caraca, esse capítulo foi ruim. Não tem. O que você pode fazer é observar o que ele tá usando como o elemento emocional e comparar com outras vezes que o One Piece fez esse mesmo elemento emocional e às vezes que ele fez melhor e fez pior. E aí, comparando com essas outras coisas, eu acho que as outras vezes que o One Piece fez isso, pelo menos algumas específicas, né, foi melhor. E a gente já comentou sobre isso. Mas eu não desgostei do capítulo, eu gostei, foi uma leitura legal, eu falei, caraca, legal. Eu gostei especialmente da parte da criança. Eu achei que foi a parte mais profunda, que tem mais implicações. Mesmo que a sociedade gigante não tenha sido trabalhada da forma que poderia ter sido, ou que eu acharia mais interessante. E isso e a análise são coisas diferentes. Né? Então, eu gostei do capítulo. Eu gostei da criança. Eu acho que é uma troca interessante a biblioteca e as crianças. Só que, analisando tudo que aconteceu e outras vezes que o Oda fez, a gente percebe algumas coisas que poderiam ter sido executadas. E a gente estuda isso para ver porque alguma pessoa pode achar bucha, chato, desinteressante, querendo dropar, achei mediano, mid. Por que essas pessoas acham isso? A gente vai destrinchando. E aí cada um tem os seus próprios pilares para falar porque gostou ou não. Mas eu gostei desse capítulo. Eu achei que foi melhor do que o capítulo passado, por exemplo. Bem melhor. Um capítulo divertido. Bem pique One Piece. Mas são assuntos complexos. São assuntos complexos, nem todo mundo vai concordar. Tem gente que odeia One Piece e vai falar que tá tudo ruim. Não que odeia, né? Mas tá de saco cheio. Vai falar que tá ruim. É muito engraçado. É um experimento que vocês podem fazer. Nos comentários dos meus vídeos, vocês vão ver. Narrador passando pano pra One Piece de novo. Enquanto, sei lá, outra pessoa vai estar falando, lá, o narrador não gosta de nada. No mesmo vídeo. Sim, mas pra mim sua destrinchada não condiz com o que as pessoas realmente estão achando chato. Sim, mas eu não estou destrinchando só o que as pessoas acham chato. A minha análise vai além disso, né? Eu comento várias coisas que as pessoas poderiam achar chato. Pô, o vídeo passado, ou retrasado, foi só falando da questão da temática de Power Scale. Por exemplo, né? Igual eu falei, tem muita gente que tá falando, acho chato. Por quê? Porque os personagens estão chatos, porque tá bucha. Mas por quê? Às vezes a pessoa não sabe explicar. É a sensação que ela sente. E aí eu vou falar de tudo. Aí, muitas vezes, o cara vai no comentário e fala, cara, é por isso. É por isso que eu não tava interessando. Você conseguiu botar em palavras o que eu tava sentindo, mas não sabia expressar. Por isso que eu gostei, caraca. Eu achava que era irado, eu não sabia exatamente por quê, mas por isso que eu gostei. Entendeu? Então, aqui a gente faz muitas coisas, né? Não é só uma análise. Se fosse uma análise roteirizada, né, eu ia falar de muito menos coisas, mais focado, mais profundo. Aqui é uma análise de discussão, né? Tá todo mundo ao vivo aqui conversando. Então, às vezes eu vou me focar numa coisa que eu acho interessante. Ou que por exemplo, o Cabeçorte trouxe uma discordância dele de uma parte específica. Eu não passaria 40 minutos discutindo especificamente essa parte se ele não tivesse trazido essa questão dele. Eu passei por cima, aí ele falou, eu discordo. Por quê? Por causa disso. Eu falei, ok, sua discordância por causa disso? Deixa eu tentar elaborar melhor o ponto. E por que alguém pode não gostar? Entendeu? E tem eu nem comentei, mas o Oda errou o desenho 3 vezes aqui, né? Cortou o braço esquerdo, aí cortou o braço direito, aí cortou o braço esquerdo de novo, aí cortou o braço direito de novo, mano. Vamos lá, cadê? Oda, me explique. O que é isso? É uma ilusão do Loki? É uma ilusão do Loki? Mano, eu recebi muito xingamento, porque eu falei que os erros da casa de boneca era erro. Todo mundo falou, não, é ilusão do Loki, você não sabe de nada, narrador, você fica só querendo criticar One Piece, confia no Oda, você não entende a genialidade. Vai lá nos comentários.
Mano. Esquerda, direita, esquerda, direita. Gente, foda-se, sabe? Caraca, errou. Tá bom, mano. É o Oda cansado e velho, mano. Deixa o velho descansar. Aí o nego vai pegar isso aqui e vai encher o saco do Oda durante... o Oda é muito merda, sei que. Calma, mano. Eu não gosto quando fazem isso com nenhum mangaka. Ai, narrador, mas fã de One Piece xinga os outros. Cara, eu não quero ser igual fã chato de qualquer obra, porra. Errou o desenho aqui, tá? É isso, segue a vida, cara. Segue a vida. É igual o povo fica botando os dois pés esquerdos da mulher lá de Boruto, mano. Tudo bem, é meme e tal. Mas aí o povo fica usando isso pra massacrar. Mata o Boruto, mata o Boruto. Cara, tá bom, você não gosta de Boruto, já entendi, segue a vida. Mas por que não? Porque o fã de Boruto é chato, tem que matar o fã de Boruto. Eu acho isso muito chato, mano. Tudo bem que uma das piores interações que eu tive no Twitter com uma pessoa genuinamente mau caráter era um fã de Boruto. E eu falei, e eu ainda defendo o Boruto. Aí depois desses fãs dá vontade de não defender Boruto, dá vontade de xingar mesmo, sabe? Dá vontade de... Mas não, eu não quero ser isso, eu não quero participar disso. Então tá, errou, o Oda errou aqui, tá, mas eu não ligo pra isso, não ligo pra isso. Ô, Pen, mas o Oda tem assistente. De onde você tirou que ele não tem assistente? O Oda tem 5 assistentes. E 4 editores. De onde as pessoas acham que ele não tem? Vocês acham que o Oda faz tudo sozinho? Ou os 9 são cegos? 1. Sim. 2. Sabe o que isso indica? Normalmente indica capítulo entregue em cima da hora. Editor não é assistente. São 5 assistentes ou 4 assistentes e 4 editores. Tá bom? Normalmente, quando tem erros assim, significa capítulo entregue em cima da hora. E aí vai ter pausa semana que vem, né? Só que, gente, sendo sincero, a probabilidade disso... foi mais curto, foi 14 páginas. A probabilidade de ninguém ter visto isso aqui foi muito alta, tá? Tipo, não é tão incomum quanto vocês acham que é. Você tá lá no meio da situação, você não vê. É igual quando você escreve um texto e relê o texto e não acha nenhum erro de português. Aí alguém pega seu texto e fala, caralho, você escreveu igual Neandertal, você é burro pra cacete. Sabe, as pessoas em geral percebem isso porque o fã é maluco. O fã que fica, me dá mais, me dá mais. Então, tipo, o fã ele quer consumir todos os detalhes. Isso não só de One Piece, tá? De qualquer obra. De qualquer obra. Então os caras pegam... Mas quem tá fazendo não percebe não, cara. O Akira Toriyama esquecia direto de um monte de coisa, pô. Então o Gaban, né? O Gaban chegou, cortou o braço do cara e tá o povo perguntando como é que ele cortou o braço do cara? É haki? É haki do rei? É haki do rei avançado? Então tem um jeito. Tem um jeito de cortar os caras. Mas eu não acho. Pô, se o Summers for derrotado assim, vai ser meio estranho, né? É haki fim? Não. Outro dia eu já comentei. No vídeo que vai sair do Milgras eu já comentei sobre haki. Não vou comentar de novo, não. O Oda errou a cicatriz na bandeira do Shanks do capítulo 1. Tem SBS disso. Pois é, mano. Não, sim, é haki e tal, mas será que é só haki? É um outro tipo de haki novo? É um tipo de haki do conquistador? É haki avançado? É isso, aquilo? Então quer dizer que só o haki avançado do rei pode ser capaz de cortar os caras? Então tem que ver o que vai acontecer. O povo já tá... As discussões. Não, se o Gaban tem haki, o Sanji também tem. Eu entendo as projeções, os paralelos, né? Mas é engraçado. Então, o Sanji tem o Sanji vai usar haki agora, Tá, tipo, não duvido. Pode ser. Mas é muito engraçado que o povo. A fandom de Paris Scale de One Piece é muito doida, mano. Os caras são psicopatas, assassinos. Se for haki do rei, por que o Luffy não causou dano nos Gorosei? Porque o Gorosei pode ser diferente. O Gorosei pode estar um nível acima, enquanto os cavaleiros não têm esse poder tão incrível assim. Haki do anjo, já que eles possuem o poder do demônio. Pô, Haki do anjo. Haki do anjo é pique Ki dos anjos de Dragon Ball, hein? Que virou verdade. Daqui a pouco tem a Nami grávida do anjo de One Piece. Eu falei isso há anos, Haki do romântico. Ai, meu Deus. Sonic grávido. Enfim. Eu gostei do capítulo. Foi um capítulo bom.
muito redondinho, tá? Eu não tenho nada a reclamar dele em si. A gente pode fazer projeções de coisas que poderiam ser melhores por causa de construções passadas, tá bom? Mas eu acho que foi um capítulo bom, melhor do que o capítulo passado. Eu gostei, me diverti. Vamos ver o que vai acontecer. A direção do arco tá meio diferente, assim, tipo... Ele teve alguns focos, né? E foi fazendo... Parece que o arco fez curvas muito brutas, né? Em vez de ser uma história que estava sendo contada assim... Tipo, ele tá na história, aí ele faz uma curva, aí faz outra curva, aí ele solta um gancho daqui, aí ele tá indo assim, aí ele faz assim, aí o gancho vem pra cá, aí aqui, aí outro gancho, é a história, entendeu? Aí o gancho se conecta aqui. A história parece estar assim. Eu senti que a Elba fez assim, ó. Uou! Uou! Eita porra! Quer dizer, não foi tanto assim, tá assim. Eita porra! Calma lá, Oda, o que você tá fazendo? O povo no ônibus tá. Tá sendo jogado de um lado pro outro, sabe? Ah, socorro! Aqui. Aqui era. Aqui era a parte do castelo. Aí foi pra parte do Loki. Aí foi pra parte da Robin, e aí mostrou o mural, a história... Aí depois aparece os Cavaleiros Sagrados. Aí o Gaban parece uma lombriga, mano. Mas eu não vou dizer... Tem gente que gosta de falar Elbaf é um arco ruim e tal. A gente não sabe, gente. Vamos com calma. A gente tem que ver o todo. A análise de capítulo individualmente serve pra mim mais pra estudo do que pra determinação. Não dá pra determinar a qualidade do arco pelos capítulos, nem por vários capítulos individualmente. A gente precisa pegar o arco todo e analisar ele como um todo, de como todos os capítulos se comunicam, tá bom? Então é isso, dá like, se inscreve, tamo junto, valeu, falou!